Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco Miguel Gonçalves, o comentador da RTP para Assuntos do Espaço. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristiana. Começamos a viagem espacial desta semana com um vazio. Sim, e antes de fazermos entrar em depressão os nossos telespectadores com um grande vazio que está, no fundo, quase às portas da Via Láctea, uma pequena nota de correção em relação ao que eu disse na semana passada, um erro que eu cometi, em que, no fundo, nós falámos sobre a introdução, a descoberta de um novo método para calcular a taxa de expansão do universo. Nós sabemos que está em expansão. Na altura falámos de um novo método que analisava o brilho de estrelas muito particulares, as gigantes vermelhas, e nós já conhecemos dois métodos. Um método que olha para a primeira luz do universo, a radiação cósmica de fundo, e depois tenta perceber, à custa dessa leitura, como é que se expande o universo presentemente, e o outro que tem a ver com as cefeidas variáveis, o brilho dessas estrelas em particular, e os valores corretos para cada um destes métodos é radiação cósmica de fundo de 67,4 km/s, e depois temos as cefeidas de 74 km/s, e este novo método, que disse o número erradamente na semana passada, é de 69,8 km/s, e portanto aproxima-se muito mais da radiação cósmica de fundo do que das cefeidas. Mesmo assim, continuamos aqui com uma questão de tentar perceber como é que, hoje em dia, nós temos dois métodos que nos dizem dois números diferentes para a taxa de expansão do universo, mas, de qualquer forma, fica aqui a correção, a quem muito devo à astrónoma Sílvia Vicente por essa anotação. E agora sim, vamos então ao vazio local, porque tem a ver com um estudo absolutamente extraordinário que também foi revelado esta semana. Aliás, é um estudo, obviamente, dentro das questões científicas que já decorre há longos anos, e que, no fundo, tenta perceber, fazer um mapa das grandes estruturas que estão à nossa volta. Nós sabemos que a matéria no universo, a matéria como nós a conhecemos, ou sobretudo aquela que conhecemos melhor, tende a agrupar-se. Obviamente, a gravidade ajuda-nos também a perceber isso. Nós sabemos que a nossa galáxia da Via Láctea está dentro daquilo que é chamado o grupo local de galáxias. A nossa é uma das maiores, apenas maior que nós temos a Andrómeda. Sabemos que também este nosso grupo local está dentro de um outro grande superaglomerado de galáxias, que é o caso do superaglomerado da Virgem, e a Virgem está sobre um outro grande, gigantesco, chamado Laniakea. E olha, Cristiana, eu não sei qual é a tua opinião, mas este mapa eu acho lindíssimo. Pode parecer uma representação quase artística do universo mais próximo de nós, mas não, é muito mais do que isso. Mostra-nos, no fundo, também a densidade de matéria que está à nossa volta. Zonas mais vermelhas são zonas com mais matéria, e as zonas mais azul ou branco são regiões com muito menos matéria. Onde é que entra aqui o vazio? Olha, nós há cerca de 30 anos, mais coisa menos coisa, que sabemos que a nossa galáxia da Via Láctea está quase muito perto daquilo que se chama o vazio local. E o nome disto tudo é uma zona grande do universo próximo de nós que tem uma concentração muito, muito, muito pequenina de matéria, chamada precisamente esse vazio. Porquê é que é importante nós conhecermos tudo isto, Cristiana? Olha, por uma razão simples e que também é focado neste estudo. Porque se nós considerarmos a expansão do universo, a taxa de expansão do universo como nós a conhecemos presentemente, nós sabemos que a nossa galáxia da Via Láctea, a Andrómeda e as galáxias, no fundo, também do nosso grupo local, estão a mover-se a uma velocidade muito maior do que aquela que é esperado pelos nossos modelos teóricos, que contam apenas com a expansão do universo. E, portanto, o que é que está aqui à nossa volta que contribui para este movimento um bocadinho acima, esta velocidade um bocadinho acima daquilo que nós estávamos a pensar nos nossos modelos teóricos? É aqui que entra este mapa. Porque o que este estudo nos diz é o seguinte: conseguimos agora ter uma melhor noção do que é, qual é a forma, qual é a extensão deste vazio local. Porquê é que é muito complicado nós chegarmos a isto, Cristiana? Por uma razão simples. É que este vazio local encontra-se precisamente numa zona do nosso universo que está para lá da zona central da nossa Via Láctea. E, portanto, é uma zona em que a visualização é muito difícil. Imagina o que é que colocares um grande caminhão à tua frente que quase que te impede de ver o que está para lá desse caminhão. Este grupo de investigadores fez algo extraordinário. Analisou o movimento de milhares de galáxias à volta deste vazio local para tentar perceber, precisamente, esta estrutura de vazio local e perceber, então, no fundo, o que é que está a contribuir para esta variação na nossa velocidade das nossas galáxias e das galáxias próximas. Então chegaram a uma conclusão extraordinária. É que, olha, da mesma maneira que nós temos as massas a serem atraídas pelas massas,
quando nós temos um vazio, as massas fogem desse vazio. E então o que diz este estudo é que pelo menos metade deste valor acima da velocidade da expansão do universo que nós sentimos na nossa galáxia pode explicar por dois motivos. O superaglomerado de Virgem, que é um grande, como o próprio nome diz, uma grande concentração de galáxias que nós temos no nosso zona local. Isso faz com que se atraia muito mais, com muito mais intensidade a nossa galáxia. Mas, por outro lado, o vazio local está em expansão. E, portanto, nós também estamos a afastar também mais rapidamente deste vazio local. E, portanto, cerca de metade desta maior velocidade da nossa galáxia e da Andrómeda pode explicar, olha, precisamente com os nossos vizinhos. Mas, de um lado, um vazio, uma pequeníssima concentração de matéria. Do outro lado, precisamente o oposto, o superaglomerado da Virgem. E, portanto, ao longo dos anos, à medida que vamos tendo cada vez mais telescópios, nós vamos conseguir, olha, detalhar cada vez mais precisamente estes mapas que nós estamos a ver daquilo que nos rodeia. Miguel, e vamos agora conhecer dois estudos que analisam a natureza, a quantidade e também a localização de crateras da Lua que podem conter grandes quantidades de água gelada. Parece que a Lua está na moda. Nós estamos, nestas últimas semanas, temos trazido aqui à Última Fronteira muitas novidades sobre a Lua e, para não variar, esta semana mais dois estudos que podem, numa primeira apreciação, parecerem contraditórios, mas não são. Vamos então ao primeiro. O primeiro estudo que nos diz o seguinte: nós já sabemos, pelo menos há uma década, que no Polo Sul da Lua nós temos muitas crateras que estão cobertas com gelo, água gelada. Olha, são crateras que podem ter a temperatura de cerca de 233 graus negativos. Portanto, imagina a rigidez daquele gelo. Mas este estudo agora diz-nos um bocadinho, por muito rígido que seja aquele gelo, nós temos água a fugir precisamente daquele gelo. Como é que isto acontece? Este estudo aponta-nos dois atores principais para tudo isto. Em primeiro lugar, o vento solar. Nós temos a felicidade, temos a atmosfera que nos protege tudo um bocadinho tudo aquilo que está à volta da Terra. Protege-nos de partículas energéticas do Sol, protege-nos de rochas que entram pela nossa atmosfera, mas a Lua não tem nada disso. E então o vento solar energético consegue tocar precisamente nestas crateras de gelo muito, muito denso e mesmo assim é suficientemente energético para espalhar partículas de água pela superfície da Lua. Isto é muito interessante. Porquê? Porque este estudo diz que estas partículas de água podem ser encontradas até, imagina tu, 30 km de distância de algumas destas crateras. Neste caso, quando falamos de 30 km, não é o vento solar o maior provocador, digamos assim. São também meteoroides, ou seja, rochas, calhaus que nós encontramos no espaço, que batem na Lua com grandes velocidades. Relembro que, não tendo atmosfera, é muito mais suscetível de apanhar este tipo de rochas e, ao bater também nestas zonas com crateras de gelo, consegue atirar então para os tais 30 km de distância estas partículas de gelo. E este estudo também diz outra coisa muito interessante, é que nós também encontramos naquele polo sul da Lua uma espécie de geada lunar. E este estudo também diz outra coisa, é que esta geada não é tão antiga como aquilo que nós pensávamos. Há quase uma espécie de processos de rejuvenescimento, digamos assim, naquela superfície provocada por estes dois agentes, o vento solar e o choque, e que, no fundo, atira esta espécie de geada para outros locais. Porquê é que esta notícia é interessante? Esta novidade é interessante porque, olha, temos então o vento solar e os meteoroides a fazerem o trabalho dos futuros exploradores espaciais e, portanto, conseguimos encontrar em zonas mais próximas de regiões mais quentes precisamente esta água. E o outro estudo, muito rapidamente, não é contraditório. Tenta perceber o que é que são, qual é a relação entre a profundidade e o diâmetro das crateras lunares. E onde é que este estudo se foi inspirar? Olha, em Mercúrio. O planeta mais próximo do Sol tem também em crateras, mas no seu polo norte, crateras repletas de gelo. Porquê? Porque são crateras que são tão achatadas, que estão tão localizadas no polo de Mercúrio, que a luz solar nunca lá chega e, portanto, estão repletas de gelo. E o que este estudo diz é que, quando eles olharam para 2.000 destas crateras em Mercúrio, repararam que elas se tornam distintamente mais rasas em latitudes mais elevadas. Portanto, quanto mais subirmos no polo norte de Mercúrio, encontramos crateras mais rasas. Porquê? Cobertas de gelo.
cobertas de gelo até 50 metros de gelo duro. E o que diz este estudo é que nós no polo sul da Lua encontramos exatamente este tipo de crateras rasas. E, portanto, diz este estudo que se calhar também encontramos ali cerca de 50 metros de gelo puro e duro, muito mais do que as estimativas que nós tínhamos até agora. Miguel, temos só um minuto para a apresentação dos livros. Olha, 2 livros então da coleção Eu Amo Ciência, das edições do Desassossego, Grupo Saída de Emergência. Ângela Saini, Inferior, como a ciência sempre desvalorizou a mulher e os novos estudos estão a corrigir esse erro. É um livro de ciência pura e dura para explicar a condição da mulher nas nossas sociedades. Também da mesma coleção, Eu Amo Ciência, A Ciência do Pecado, de Jack Lewis, porque escolhemos fazer o que não devemos. Ou seja, o autor pega nos 7 pecados mortais e tenta descrever cientificamente por que razão é que nós temos uma tendência para os cumprir. De seguida, da Quetzal, não é uma novidade, mas acho importante deixarmos esta sugestão para os nossos telespectadores. Páginas esquecidas de Agostinho da Silva, por que razão é que nós trazemos este livro? Tem aqui divulgação científica. Agostinho da Silva, na década de 30, finais da década de 30, a fazer divulgação científica, a falar, por exemplo, da exploração de Marte, neste livro. Depois, da gradiva, 2 sugestões do professor Jorge Dias de Deus, professor jubilado do Estudo Superior Técnico, Galileu e a Parábola, uma história da ciência, explicar o que é a ciência, começando por Galileu. E, por último, de João Barbosa, piadas secas, infrasecas e ultrassecas sobre ciências, a parte mais divertida de um professor que utiliza piadas, secas, para fazer melhor pedagogia. Portanto, Muito outra bem. sugestão para este verão. Miguel, obrigada. Até ao próximo Obrigado. fim de semana. Esta hora, a altura para o intervalo. Voltamos já a seguir para a terceira hora de Bom Dia Portugal. Até já.